Olá, turma, tudo bem? Vamos seguir hoje com a nossa aula de técnica cirúrgica, turma aí do curso de Medicina Veterinária do IFAM, Instituto Federal do Amazonas. Qualquer dúvida a gente pode estar conversando depois melhor no grupo, tá? Vamos seguir no nosso cronograma. Hoje nós vamos falar na disciplina de técnica cirúrgica sobre cirurgias do trato gastrointestinal superior. Eu dividi um pouco o conteúdo e essa aula síncrona, né? Qualquer dúvida que vocês forem tendo, a gente vai conversando depois, tá? Eu vou me dispor a vocês para a gente estar conversando melhor sobre qualquer dúvida que vocês apresentarem, a gente vai discutindo daí. Bem, iniciando, né? A gente tem no trato gastrointestinal superior, o principal foco aí de técnica cirúrgica são cirurgias esofágicas, tá? A gente tem aí o esôfago, né? Em porção, ele tem sua divisão, segmento ali cervical, torácico e entrada do abdômen também, após o diafragma, ele tem uma pequena porção ainda, que no caso é até a cárdia, que é a entrada do estômago. Ele é um órgão de motilidade contínua, né? O nosso foco é mais pequenos animais, cães e gatos. Então, ele, querendo ou não, ele tem essa motilidade contínua durante a deglutição, o animal ele vai engolir saliva e tudo mais, então ele fica nesse processo de motilidade contínua. Tá? E também uma coisa específica, né, dessa estrutura tubular é que ela não tem, dentro do aparelho gastrointestinal, o esôfago ele não tem serosa em nenhum momento, como outras estruturas presentes no gastrointestinal, trato gastrointestinal inferior, né, que a gente nota no abdômen, alças intestinais e tudo mais. Então, o esôfago ele não vai ter a serosa em nenhum momento. Ele tende a ser um tubo muscular estreito, né? Do contrário disso, a gente acaba observando patologias quando não tem esse estreitamento. A gente tem aí uma espessura, um diâmetro, o diâmetro do esôfago ali entre 2 a 2,5 centímetros. Se ele tiver uma dilatação, no caso, a gente pode estar ali, no caso, observando uma patologia, um processo de megaesôfago nesse animal, né? E isso é muito comum em alguns casos ser encontrado quando o animal tem miastenia ou outras doenças hereditárias também, por exemplo, a questão da persistência do anel vascular em filhotes, tudo isso pode gerar megaesôfago. Então, é muito importante o diagnóstico nesses casos. O diagnóstico é por imagem, a gente utiliza raio-x, tá? Ele tem normalmente o tamanho, a gente pode ter uma variação de tamanho do esôfago, algumas raças, né, pode ter uma variação para mais, mas o padrão, a média é 30 centímetros, né, aproximadamente, o tamanho do esôfago. E a gente tem aí o início dele na cartilagem cricoide e o final na cárdia, né, que é a entrada ali já do estômago, tá? E então, e como eu disse, né, ele tem essa divisão cervical, torácica e abdominal, que é muito importante, né, para a gente entender questões de abordagem também que são necessárias nas técnicas que a gente vai falar hoje, discutir, né? Qualquer dúvida depois vocês podem estar mandando mensagem, a gente vai conversando, tá? Eu vou mandar esse material para vocês também, para o grupo aí do IFAM de técnica cirúrgica, tá? Então, vamos dar continuidade. A gente vai falar agora um pouco, só relembrar a anatomia esofágica, né? A gente tem aqui a localização do esôfago, que ele então ele pega essa região cervical, torácica, entrada abdominal, normalmente ele fica bem dorsal a traqueia, né? Ele fica localizado dorsal, no caso a estrutura traqueal, e a gente consegue notar aqui nessa imagem a seguir aonde o esôfago vai passando aqui, ó. Ele começa bem dorsal a traqueia, né? E ele tende a passar. Para facilitar a imagem, a gente consegue melhorar um pouquinho, tirar essa região da costela e do pulmão, aqui do lado esquerdo desse animal. A gente nota a passagem dele aqui é sobre a carina, olha, até passar pelo diafragma e ele chega no estômago, tá? Ali onde é a cárdia do animal. E o estômago ele vai se finalizar, né, no piloro ali.
mas isso é assunto para a próxima aula, né? A questão trato inferior a gente vai tratar nas próximas aulas. Então a gente tem aí a localização, a anatomia do esôfago, tá? Porção cervical, torácica e a pequena porção abdominal. E quando nós falamos de camadas, a gente tem aqui algumas camadas do esôfago, como a adventícia, a mucosa e a submucosa também, que ela fica antes da mucosa ainda aqui, tá? E a gente tem a entrada dele aqui pela orofaringe, a gente vai ter o acesso ao esôfago, que ele se encontra também na esôfago-faringe, né? A gente tem acesso à orofaringe, esôfago-faringe, o acesso ao esôfago pelo meio oral. É onde o alimento ele entra, né? Que fica, no caso, dorsal, a laringe, a traqueia, o esôfago aqui, como a gente já viu na imagem anterior. E temos a epiglote que facilita a passagem desse alimento para o esôfago, tá? Na faringe ali, normalmente, quando o animal está deglutindo, engolindo, esse alimento, quando ele vai passar pela faringe, o animal vai levar ele ao esôfago, essa epiglote, essa estrutura, ela vai fechar aqui a estrutura tubular respiratória para o alimento passar para o esôfago. Então, aqui a gente nota, né, como que é feita a entrada de alimento. O esôfago ele vai, no caso, encaminhar esse alimento ao estômago para ele começar o processo de digestão. Tá? E a gente tem aqui as camadas também, como eu falei já para vocês. A gente tem algumas indicações, né, para técnicas cirúrgicas que nós vamos falar hoje, como remoção de corpo estranho, né, é uma indicação. Algumas técnicas cirúrgicas podem facilitar a retirada desse conteúdo, dependendo do acesso, a gente consegue fazer cirurgicamente a retirada do corpo estranho. Laceração também, perda tecidual, a gente consegue reparar essa estrutura por meio de cirurgias e abordagens que nós vamos mostrar a vocês hoje. Neoplasias também que causam obstrução, massas neoplásicas, a gente consegue também rever em cirurgias, e não só neoplasias, também como megaesôfago, né? Dependendo, tem algumas possibilidades aí de tentar cirurgicamente abordar a questão de megaesôfago, a acalásia também cricofaringiana, normalmente, que é uma condição, principalmente em animais cães jovens, que o músculo, no caso crincofaríngeo, né, o esfíncter superior do esôfago, ele não relaxa adequadamente durante a deglutição. Isso vai bloquear, no caso, a passagem de alimentos do esôfago e vai causar regurgitação. Então, pelas abordagens que nós fazemos, a gente consegue também estar fazendo tratamentos cirúrgicos para resolver essa situação, tá? Em cima das abordagens que nós temos, que vamos comentar hoje. Hérnia de hiato, eu posso também tratar essa hérnia de hiato por acesso abdominal. Intussuscepção também, de maneira geral, a gente consegue pelo acesso cirúrgico, se for a necessidade dessa indicação, a gente tem também, pelo acesso cirúrgico, a possibilidade de resolver, né, essa questão. Tá? E as principais técnicas empregadas que vamos falar hoje em aula é a esofagoscopia. Ela é uma técnica, né? A esofagoscopia, querendo ou não, ela não é uma cirurgia em si. Ela é um procedimento, é uma endoscopia que é utilizada. Eu coloquei, mas a gente não vai somente ela a gente não vai abordar, por se tratar de um procedimento diagnóstico por imagem também. Então, mas ela pode, eu só coloquei por via de curiosidade que ela pode ser utilizada para retirada de corpo estranho em esôfago, torácico, cervical e estômago também, tá? E agora técnicas cirúrgicas que nós vamos estar abordando aqui hoje é esofagectomia, que é retirada de segmento do esôfago, né? A gente vai falar um pouco de também algumas desvantagens dessa técnica, descritas em literatura. Esofagorrafia, que é importante também, tanto para esofagectomia quanto a esofagotomia, a gente vai empregar sutura em ambas. E então, esofagorrafia, nós vamos falar como é feito a esofagorrafia nessas técnicas. E a esofagostomia também, que a gente vai
mencionar como é que é feito a técnica, a incisão e tudo mais, tá? A gente tem alguns acessos que normalmente o esôfago ele pode ser acessado de maneira cervical e torácica, tá? Como a gente viu anatomicamente, que ele passa nessas duas regiões, tá? Então, são cirurgias que têm seu nível de complexidade, principalmente quando é torácica, a questão anestésica, né? Você vai mexer na pressão do tórax, então tem que ter um bom anestesista ali ventilando aquele animal, que pode ter, provavelmente vai ter essa necessidade, né? Quando você abrir o tórax desse animal, até você conseguir retornar a pressão negativa novamente no final da cirurgia, tá? E a gente vai iniciar falando da abordagem do esôfago cervical, né? Normalmente o animal ele fica em decúbito dorsal e a incisão ela é realizada na linha média ventral. No caso, a gente utiliza uma incisão que ela pode ocorrer a partir da cartilagem cricoide até o manúbrio do animal, tá? Aí tem uma imagem aqui, ó, a gente tem essa região. Normalmente a traqueia, ela fica bem, ela aparece bem aqui quando o animal, né, tá atosado. Olha, a gente nota um pouco da estrutura traqueal, tubular, que ela tem normalmente uma distensão, né, já de natureza. E o esôfago, ele fica dorsal à traqueia. E tem alguns músculos aqui também que a gente faz o afastamento deles, tá? Então, quando a gente faz a abordagem cervical, a gente utiliza essa incisão e após a incisão da pele, a gente vai divisionar o espaço subcutâneo, limpar bem ali até a gente ter os músculos visíveis e é feito daí, inicialmente, a gente vai afastar lateralmente para ambos os lados após a dissecação, deixar a estrutura bem já incisionada, separada, o músculo esternoioide. A gente vai separá-los para expor inicialmente a traqueia. Após a separação do músculo esternoioide, a gente já tem a exposição da traqueia. E aí a gente pode afastar a traqueia para a direita. Tá? E após afastar a traqueia para a direita, a gente acaba expondo o esôfago e outras estruturas, como glândula da tireoide, vasos tireoideus também. Né? A gente consegue mostrar aqui, eu consigo mostrar para vocês em imagem. A gente tem aqui inicialmente o afastamento dos músculos esterno-ióide, como eu falei para vocês, né? E a visualização da traqueia, dos anéis traqueais aqui, tá? Beleza. O primeiro passo a gente já fez após a incisão da pele. Né? Na verdade, a gente já está no segundo passo, né? O primeiro passo é a incisão da pele, né? A cirurgia. Segundo passo, a gente faz aí o afastamento desses músculos, tá? Do músculo esternioide. E aí a gente segue depois afastando também a traqueia do animal, lateralizando ela à direita, e a gente vai ter acesso já ao esôfago, tá? Essa estrutura localizada aqui. E aí a gente utiliza com cuidado essa manobra por conta desses vasos aqui, tá? Tem a artéria tireoidiana caudal, a gente tem também a artéria tireoidiana cranial, a carótida, a bainha da carótida bem aqui. Então tem que tomar cuidado com essa região vascularizada, tá? E a torácica também a gente vai, eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir ver que ela também tem boa parte de grandes vasos ali que tem que tomar bastante cuidado também. Mas aqui eu mostro para vocês a via de acesso cervical do esôfago, tá? E aqui a gente tem a glândula da tireoide, né? Bem aqui, ó, lateralizada a área traqueal, tá? E quando a gente fala, né, da abordagem do esôfago torácico, a gente pode abordar ele cranialmente, né, ou então é, também eu posso abordar ele na base do coração. Né? Quando eu falo abordagem cranial, normalmente a incisão pode ser até do segundo ao terceiro espaço intercostal.
Normalmente a incisão ela é entre o espaço intercostal, né? A gente vai fazer essa entre as costelas a incisão para acessar esse estômago, esse esôfago, tá? E o animal vai ter que estar em decúbito lateral. Ele vai ter que deitar normalmente, pode ser decúbito lateral direito, é um dos acessos que a gente tem. Aí entre o espaço, eu posso utilizar o terceiro, a quarto espaço intercostal e seccionar o músculo, no caso, tem o músculo grande dorsal, ele é incisionado inicialmente. Vou seccionar e retrair também músculos como o serrátil, ventral, o escaleno, tá? E após isso, incisionar o músculo intercostal nessa região. E com isso eu vou conseguir visualizar o esôfago no mediastino, ali na região torácica, dorsal ao tronco braquicefálico ali, tá? Então a gente tem também a utilização da sonda orogástrica, ela vai facilitar também, às vezes, a identificação do esôfago. Manobrando ela ali na hora, você consegue notar ali, às vezes, a estrutura ali movimentando levemente no esôfago e você consegue, às vezes, encontrar mais fácil, facilita identificar o esôfago do animal quando ele está sondado, tá? Então, o animal fica em decúbito lateral, né? Aí, direito, a gente vai fazer a incisão. A gente faz, como eu mencionei para vocês, o corte do músculo grande dorsal, inicialmente, o músculo escaleno também, o músculo serrátil ventral e o músculo intercostal interno. Após a incisão desses músculos, a gente já vai ter acesso à cavidade torácica e o anestesista, né? Que não convém muito a gente falar sobre manejo anestésico nessa disciplina, né? A gente deixa mais para o professor de anestesia aí, tá abordando esses manejos com vocês, tá? Mas ele requer um preparo aí de provavelmente ventilação, que a gente vai estar praticamente tirando a pressão negativa do tórax quando a gente abrir esse tórax. Então o animal pode apresentar dificuldade de autoventilação e necessitar de ventilação mecânica, tá? E aí, após a incisão, a gente já vai cair de frente com a base, a tampa do coração aí, né? A gente vai ver a aorta, os troncos, né? Que ela vai irrigar ali também. A gente tem o nervo vago, que vai passar também nessa região. Além do nervo vago, a gente tem o nervo frênico. Vai ser visível também o coração, né? Parte de lobo pulmonar também. A gente tem daí o esôfago bem localizado aqui, olha, tá? Nessa região aqui. Após os vasos, a gente tem aqui, né, o tronco braquicefálico e ele fica bem aqui nessa região próximo. E quando você manipular a sonda, você vai conseguir, às vezes, ver ele. Essa aqui é uma incisão cranial, tá? E aqui a gente vai ver também, olha, a artéria subclave esquerda, tá? É uma artéria que a gente consegue ver também o ramo da aorta. Beleza, aí a gente tem abordagem do esôfago torácico médio. Normalmente ele pode ficar em decúbito lateral esquerdo, daí, né, o oposto. E a incisão também posso seguir a incisão de terceira a quarto espaço intercostal ali. Terceiro ou quarto espaço intercostal. E daí eu vou seccionar e retrair o músculo do grande dorsal também, do lado oposto, serrátil ventral, escaleno também e o oblíquo externo, novamente. E após incisionar o músculo intercostal. E o esôfago com mediastino dorsal, a traqueia, ele vai ser apresentado ali após acesso à cavidade torácica, tá? E a gente tem aí uma possibilidade de utilizar o isolamento, tá? Do esôfago ali na hora, utilizando a manobra V-azigos para melhor, no caso, exposição, e fazer a sonda orogástrica, que vai facilitar sempre, né, a identificação da estrutura esofágica ali na hora, do esôfago em si, né? Aí
é muito importante. Às vezes você vai fazer o procedimento e o animal, você tenta sondar ele antes, tá? Porque a sondagem, ela vai facilitar você na hora da cirurgia a ter essa manobra aí. Ah, mas o animal ele está obstruído, né? Porque a vantagem de você sondar ele, às vezes, durante digamos, a intubação, se já passar uma sonda, aí fica mais fácil do que você ter que fazer a sondagem com o tórax aberto ali na hora. Então, você já faz a sondagem esofágica, até o ponto de obstrução, já na hora que você for fazer passar o tubo traqueal também, tá? Então, você pode seguir essa alternativa para facilitar, no caso, o acesso do esôfago, a identificação dele. É muito importante, tá? Gente, estou vendo aqui que estão mandando mensagem no grupo. Deixa eu só confirmar aqui. Depois eu vou mandar a mensagem para vocês, tá? Beleza. Depois eu vou terminar esse vídeo, eu vou falar com vocês no grupo, tá? Acho que é no grupo de outra disciplina aqui. Tá, então deixa eu ver se a gente já fechou esse slide. Ah, importante, esse isolamento V-azigos, né? Eu não sei se eu mencionei já, mas a gente utiliza ele, é o isolamento cirúrgico da veia azigo, né? Ou azigos, em plural, que é uma veia importante do sistema venoso do tórax, tá? A gente vai isolar ela, tá? Normalmente a gente vai isolar o esôfago de maneira total, na verdade, ali. Eu posso isolar ele quando eu for incisionar, tá? É muito importante tomar muito cuidado nesse isolamento e ter bastante responsabilidade quando for manipular, de fato, essa estrutura. Antes de incisionar, fazer a manobra principal. Então, a gente tem a imagem aqui mostrando para vocês novamente, né? A incisão dos músculos. A gente tem aí o músculo grande dorsal, ele já foi retraído aí, né? E aí a gente tem também o músculo escaleno, o músculo oblíquo externo, e após a incisão deles, a gente vai, do músculo serrátil ventral, a gente vai ter a incisão do músculo intercostal interno, né? E externo, e aí a gente vai ter acesso à cavidade, no caso, torácica novamente. E aqui a gente tem, né, a cavidade torácica já, ó, a gente vê, né, alguns vasos aqui, a veia cava caudal, a gente tem a veia costo cervical, veia cava cranial. Aqui, olha, que eu falei para vocês, a veia azigos, tá? Eu posso fazer o que para isolar ela? Eu venho aqui com uma fitinha, uma gazezinha ou uma fita esterilizada e eu dou uma puxadinha de leve nela aqui para poder trabalhar, tá? Tem que tomar muito cuidado também com o nervo vago, tá? A gente faz isolamento e aqui eu tenho o esôfago para trabalhar, tá? A linha de incisão e o coração também eu consigo identificar e artérias e veias torácicas demais, tá? Aí eu posso utilizar um finocheto aí para, né, afastar esse tórax, afastar essas costelas, né? Manter elas afastadas, tá? Bem, bem melhor que Farabelfer, não tem nem. Nesses casos de cirurgia torácica, eles são bem mais indicados, tá? O finocheto, eu não, acho que a gente chegou já a falar desses afastadores, né? Em aulas anteriores. Então, ele é um tipo de afastador, tá? Que ele vai ajudar nesse tipo de cirurgia torácica. Ele tem trava, então você consegue ali travar após a abertura ali entre as costelas. E aí a gente tem a abordagem do esôfago torácico caudal também, que aí a gente já toma o acesso por oitavo ou nono espaço intercostal. E eu vou utilizar daí, vou seccionar no caso, retrair músculos também, que no caso é o músculo grande dorsal, serrátil dorsal, cranial, no caso,
e também o músculo abdominal oblíquo externo, tá? Eu vou incisionar esses músculos e após isso vou incisionar também o músculo intercostal, como padrão já. E o esôfago, a gente vai observar ele em mediastino ventral, a aorta. E a gente tem também a sonda orogástrica, que facilita a identificação também, mesmo ele em localização caudal. Mais uma vez, repetindo, né? A gente está aqui, ó, observando a incisão da linha do músculo, né? Oblíquo externo. Ele foi, a gente tem aqui a incisão dele, o músculo serrátil também, e a, a gente tem aqui o espaço da nona costela e a gente vai fazer a incisão aqui nesse músculo intercostal externo interno para poder acessar a região caudal aqui já do esôfago, tá? A gente nota aqui a veia cava, a aorta indo para a região do abdômen também e o esôfago aqui, tá? E o nervo vago também, ó, ele acompanha quase que o esôfago todinho, tá? E o diafragma bem próximo aí também. E aí seguimos para a esofagotomia. Inicialmente, vamos falar sobre ela. A indicação principal, vocês vão encontrar mais essa indicação nesses casos, apesar que hoje a endoscopia está resolvendo quase sempre, está saindo bem pouco essas cirurgias, quase desnecessário, né? Quando você tem a esofagoscopia para retirar corpo estranho, mas em alguns casos pode ser necessário. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai isolar o órgão para fazer essa incisão. Eu normalmente vou fazer após suturar a adventícia muscular toda, eu vou ancorar, porque o que acontece? Quando você incisionar, às vezes, pode haver descência de uma da submucosa ali, da mucosa acabar e você perder ali a camada e não conseguir depois. Então, se você ancorar o ponto antes, aí fica mais fácil de você fazer a incisão e também de você, ao mesmo tempo que você vai ancorar ali com 2 fios ali, facilita o seu trabalho de incisão também. Você vai fazer uma incisão longitudinal, tá? E a gente vai fazer para retirada do corpo estranho, né? Se o animal não tiver alteração aonde está o corpo estranho, no esôfago, eu posso fazer em cima do corpo estranho ali para já cair em cima dele e tirar. Se o animal tiver alteração, eu posso fazer caudal ao corpo estranho, tá? E para isso eu posso usar pinças também, que vão me ajudar, que a gente já conhece, a pinça de Doyen, que é aquelas pinças gastrointestinais, porque elas não são tão traumáticas ali, elas são atraumáticas, né? E elas vão poder evitar que caia conteúdo ali na hora de você incisionar, né? E vedar só a retirada do corpo estranho que você quer retirar ali no caso, né? Para evitar extravasamento de outros conteúdos. E aí a gente faz a linha dessa forma, longitudinal, a linha de incisão, tá? No esôfago, a gente segue para uma incisão longitudinal. E em seguida a gente vai ter acesso ao lúmen esofágico por incisão. E a gente tem aqui acessos cirúrgicos, né, que a gente pode, lembrando, cervical, torácico, a gente pode fazer abdominal também, próximo ao chifoide ali, mas é bem, assim, no caso é pouco utilizado essa técnica, porque normalmente quando o corpo estranho chega ali, ele já está no estômago praticamente. Aí você acaba quase que tendo que fazer uma gastrotomia. Mas é importante reconhecer esse acesso abdominal, que a gente vai até falar mais sobre na próxima aula, sobre ele, porque ele também é o mesmo acesso do estômago, para fazer hérnias de hiato, em alguns casos ele é bem interessante, tá? E aí a gente vai inspecionar o lúmen após a retirada do corpo estranho, ver se tem alguma perfuração e segue para a sutura. A gente faz 2 planos de sutura na esofagorrafia, tá? A gente já está falando de esofagorrafia aqui, tá? A gente vai fazer 2 planos, né? E a gente utiliza aqui o padrão de Swift, né? No caso, Swift, que é a primeira linha de sutura, o Swift.
O Swift, o que é esse tipo de sutura Swift? A gente já falou isso em aula de sutura, tá? Ela é uma sutura que o ponto vai ficar para dentro, tá? Para dentro ali da mucosa. Ele não vai, a gente não vai ver o nozinho da sutura. Então a gente vai pontear todinho a linha de incisão inicial, a primeira linha de sutura no padrão Swift, tá? E depois a gente segue para uma próxima sutura acima na próxima camada, já da maneira ponto simples, tá? Qual fio que eu utilizo? Fio absorvível, Vincryl, né? Poligalactina 910. Posso utilizar aí um fio 3,0, né? A espessura dele. E se for um animal menor, posso utilizar até um 4,0, né? No padrão, normalmente, a gente utiliza o 3,0, tá? Então, eu sigo para 2 planos, né, de sutura. E com isso, eu crio uma melhor posição de tecido, tá? Aqui a gente tem, né, o padrão, ó, o Swift, ele vai ficar com o nó para dentro da mucosa, tá vendo? A gente vai suturar normalmente, ó, a mucosa e a submucosa nesse Swift, tá? E aí a gente segue depois no, na sutura da adventícia, né, da camada muscular, a gente já vai seguir no padrão da sutura simples alternada, tá? Tudo fio poligalactina 910. Olha aí a gente fazendo, né, a sutura em Swift, né? E logo em seguida a sutura simples alternada. Beleza? E seguimos para, no caso, avaliação dessa sutura. Eu quero ver se essa sutura ela não está tendo extravasamento, vazamento. Então eu faço um teste. O animal tem, para vocês verem mais uma vez a importância da sonda orogástrica. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquela região ali, eu vou tentar, eu vou tirar uma das pinças, a pinça cranial, né, a incisão, vou manter a caudal e vou dilatar esse local levemente com soro fisiológico morno, tá? E aí eu vou avaliar se está tendo vazamento ali na região da cirurgia. Eu faço uma higiene, no caso, e reposição depois da traqueia após, beleza, a sutura tá ótima, não tá vazando, né? Aí eu libero ali o esôfago, eu faço a higiene, né, e a reposição da traqueia em sua posição anatômica, tá? E em seguida, eu faço a sutura dos músculos que eu incisionei, sutura do subcutâneo, sutura da pele também. Tá? A pele normalmente eu uso nylon inabsorvível, né, para utilizando de forma simples, interrompida mesmo. O subcutâneo eu posso fazer uma sutura contínua para facilitar mais, né, fazer essa redução do subcutâneo, tecido subcutâneo. Muito importante, se fizer região torácica, voltar à pressão negativa do tórax. Coloca um dreno, normalmente uma sonda de Foley, vocês vão ter que utilizar para colocar ali no final, posso colocar na porção mais caudal possível, digamos, do tórax, e manter ela inflar para o Foley, para a sonda ficar lá dentro da cavidade torácica. Aí eu posso fixar ela também para mais segurança com uma sutura de bailarina, e aí eu faço o quê? Eu vou, após fechar toda a musculatura do tórax ali, eu vou com uma seringa e uma torneirinha de 3 vias, eu vou puxar todo aquele ar que está mantendo a pressão positiva no tórax até a seringa apresentar resistência no êmbolo, e é um sinal que eu tive o retorno da pressão negativa lá dentro. E aí com isso eu consigo fechar a torneirinha de 3 vias, posso manter essa sonda por um período de tempo aí, né, de 24 a 48 horas, até 3 dias, e depois eu removo ela, né, e faço a remoção dessa sonda de Foley, tá? Ela é utilizada mais para dreno, como dreno, e também ela pode ser utilizada, né? E ao mesmo tempo para manter a pressão negativa desse tórax. Quando eu vou finalizar a cirurgia, se for segmento torácico do esôfago, tá? Qualquer cirurgia torácica tem que ter essa manobra. E a esofagectomia, uma variação, a gente tem a indicação dela para neoplasia, segmento desvitalizado, né, necrosado,
Displasia também de alto grau, por exemplo, também uma estenose é uma alternativa de salvamento, tá? O máximo que eu posso tirar de segmento do esôfago é de 3 a 5 centímetros. E por literatura, 20 a 50% vai acontecer vazamento, decência de anastomose, falha na cicatrização, da conexão cirúrgica. Então, é uma cirurgia que o pós aí pode dar de 20 a 50% uma dor de cabeça para o cirurgião ali, tá? Então, isso tem que ser relatado para o proprietário. E por quê? Porque devido não ter uma técnica de liberação de tensão, muitas das vezes ali, para facilitar. E às vezes pode ficar um pouco tenso a área de sutura, tá? E a gente tem também a possibilidade de fazer uma miectomia parcial para aliviar mais a tensão, mas ainda assim, né? A gente tem essa observação por literatura. Excisões muito grandes também eu posso utilizar a substituição do esôfago. Qual material eu posso utilizar nesse caso? Posso utilizar o colo, tá? Fazer a retirada de um fragmento do. Aí eu vou ter que fazer uma anastomose intestinal ali no colo. E aí também eu vou fazer um enxerto desse colo da região ali do esôfago. É uma alternativa. Ou então até mesmo intestino delgado, tá? Ou então eu posso utilizar uma sonda e suturar direto esse esôfago na pele. Tá? Não é a melhor alternativa, mas às vezes é o que se pode, né? A gente não tem muita alternativa, é algo bem invasivo e não seria uma qualidade de vida para esse animal, claro, mas é como última alternativa. Agora, o ideal é você evitar, às vezes, chegar a esse ponto, né? Mas em alguns casos não tem jeito. A gente tem aqui, né, a remoção, olha, do tecido doente e após, aqui é muito importante também a sutura de ancoragem, tá? Olha aqui a sutura de ancoragem. Por que eu vou fazer a sutura de ancoragem? Para não haver decência desse tecido aqui, ó, dessa camada do esôfago. Porque uma vez que você perde ali na cirurgia, para você achar aquilo, talvez você nem consiga, tá? Ele pode descer ali, você com uma é muito difícil. Se você ancorar, ele não vai descer, ele vai ficar ali, tá? Nesse local e você vai conseguir seguir para a sua sutura de anastomose, tá? Após a remoção desse tecido aí doente, neoplásico, tá? E aí a gente tem aqui a sutura, mesmo padrão, tá? Mesmo padrão da esofagotomia, Swift e interrompido, em volta de toda a anastomose, tá? Duas linhas de sutura. Então, gente, por hoje a gente fecha aqui a nossa aula de técnica cirúrgica trato gastrointestinal superior. Eu vou mandar logo logo também outras videoaulas para vocês, importantes para vocês terem aí, tá? Eu agradeço aí a atenção de vocês. Qualquer dúvida, eu fico à disposição, a gente vai trocando uma ideia lá no grupo. Valeu aí, gente!